Luciano Pacheco. Estou vindo hoje para falar com vocês sobre aleitamento materno, mais um trabalho aqui da equipe do Jeito de Cuidar da Unimed de Capivaris. E hoje, como nós estamos na semana do aleitamento materno, eu vim falar de aleitamento materno, mas para aquelas mães que estão grávidas, que vão ganhar nenê, outras que já estão amamentando, e muitas informações para as mães que não têm mais filhos, mas vão cuidar de filhos, netos e etc. O aleitamento materno nada mais é do que um ato de amor. O aleitamento materno consiste em a mãe manter o vínculo do umbigo. Durante toda a gestação, foi a placenta e o umbigo que alimentou a criança. A hora que o médico vai lá e corta o umbigo, parece que está jogando a criança no mundo e fala, olha, se vira aí. Não, dar de mamar seria como se mantivesse aquele umbigo ligado mais um tempinho, né? E esse tempinho aí, a gente vai falar sobre ele agora. Amamentar é muito mais do que um ato de amor, é nutrir a criança. É um processo que envolve uma interação muito profunda entre a mãe e o filho. Isso vai influenciar no estado nutricional da criança, na sua capacidade de se defender de infecções e no seu desenvolvimento físico, emocional, afetivo e inclusive com implicações na saúde psiquiátrica da criança e da própria mãe, né? O homem, ele é geneticamente preparado para a amamentação. A gente tem que lembrar que 99%, o homem está na face da Terra há mais de 240 mil anos e todo mundo foi amamentado, todo mundo mamava, e quando não mamava na mãe, mamava na ama de leite, no tempo da escravidão, no tempo da escravatura. Agora, em tempos de HIV, que não pode mais trocar, essas coisas foram diminuindo, mas a natureza humana foi sempre mamar o leite materno, como todos os outros animais. O aleitamento materno ele pode ser dividido em 3 partes. Quando ele é exclusivo, mama só no peito. Quando ele tem o aleitamento materno predominante, quando a criança precisa receber uma outra forma de leite, no caso das mães que vão trabalhar fora, que tem que voltar ao serviço precocemente. E depois quando ele é complementado, mais tarde, quando a criança já está recebendo alimentos sólidos, papinha, frutinha e etc, né? A duração do aleitamento materno é mais ou menos o seguinte: toda espécie animal há um período em que aquele bicho vai mamar só o leite da mãe. A baleia, por exemplo, amamenta a baleinha, o cachalote, por pelo menos 2 anos. A baleia ataca aquele cardume de sardinha, mas o filhote dela não come a sardinha, só mama na mãe, né? O cachorrinho não deixa, a cadela não deixa o cachorrinho comer a ração do prato. O bezerro, ele está no pasto, mas ele só mama o leite da mãe, ele não come a grama. O que a natureza está ensinando para a gente? Que há um período em que aquela criança necessita exclusivamente de leite materno. Na espécie humana, foi determinado que esse período é de 6 meses. O que isso significa? Que é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que o aleitamento materno seja exclusivo até 6 meses de idade. A criança não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de suco, não precisa de absolutamente nada até os 6 meses de idade. Depois, a partir do 6º mês, com fruta, almoço, janta, um lanchinho, e pode ir até 2 anos de idade. Raramente a criança menor de 1 ano deixa de mamar espontaneamente no seio, a não ser em casos especiais, quando a mãe tem que trabalhar fora, passa o dia todo fora, casos de viagem, casos de doença. O aleitamento materno promove uma melhor nutrição, porque é o leite da própria espécie. Quando você dá uma fórmula para uma criança, quando você dá um leite em pó para uma criança, a proteína é da vaca, não é proteína da mãe, não é proteína humana, né? E quando você recebe a proteína da própria mãe, é o mesmo DNA que está vindo. Isso vai dar um melhor desenvolvimento, as crianças vão ser mais inteligentes, vão ter melhores condições de aprendizado. Isso vale mesmo até quando eles estão chegando na idade adulta. Isso tem um melhor desenvolvimento da própria cavidade bucal,
Porque é diferente chupar chupeta, chupar mamadeira e botar o bico do peito na boca, tá? Isso faz um exercício que é muito benéfico para a formação do palato, para a formação do céu da boca da criança. Protege a mãe de câncer de mama e as mulheres que amamentam por bastante tempo têm uma menor, mas infinitamente menor incidência de câncer de mama. E amamentar para a mulher protege aí dá um certo efeito anticoncepcional. Isso não é muito verdade, não. A mãe fica protegida também de diabetes, né? Tem as funções econômicas, mamando no peito. Você não tem que comprar leite em pó, não tem que comprar lata de leite. Estão caros as fórmulas estão realmente caras, né? Promove um vínculo afetivo, igual eu falei no começo, não é só cortar o cordão umbilical, tem um jeito daquela criança ficar com a boca mamando, mantendo a afetividade entre mãe e filho, né? Levando a uma melhor qualidade de vida, principalmente menos infecções, principalmente menos doença que essas crianças vão acabar tendo. O leite materno, às vezes a gente ouve falar, meu filho, eu estou com leite fraco, precisei complementar. Não existe leite fraco. Somente mulheres com desnutrição gravíssimas, aquelas mulheres da África, aquelas mulheres super desnutridas, é que podem ter um leite materno de pior qualidade. Na hora de amamentar, o que é mais importante é que a mãe, primeiro, se sentar numa posição confortável, apoiando os braços, porque ela vai ficar ali naquela posição por 30, 40 minutos. Ela tem que usar uma roupa confortável, que não prenda muito os seus movimentos. O corpo do bebê tem que ficar muito próximo ao corpo dela, para que ele sinta o próprio calor. O corpo e a cabeça da criança devem estar perfeitamente alinhados para que a criança não fique numa posição desconfortável. A criança está chorando de fome, a mãe não pode pegar aquela criança de qualquer jeito e botar no peito, que aquilo vai ficar extremamente desconfortável, tanto para ela quanto para a criança. Então, ela tem que se sentar, amamentar da sede. A mulher fica com muita sede, ela precisa tomar água. Está chegando na hora, já deixa um copo de água fácil ali do lado. São 5 ou 10 minutos que vai ficar ouvindo o chorinho de quem está com fome, mas isso vai garantir que você fique numa posição confortável por 20, 30, 40 minutos ou mais, tá? O início da amamentação é sempre nos primeiros dias depois do parto, e ele é uma fase de aprendizado. Aquele nenê foi alimentado 9 meses pelo umbigo, tá? Agora ele tem que aprender a pedir, a chorar, a engolir, a sugar, depois tem que arrotar. Gente, isso não é uma coisa muito fácil. E a amamentação deve ser iniciada o mais cedo possível. Quando é parto normal, já pode ter aquele contato com o corpo. Durante uma cesariana isso é impossível, porque a contaminação da ferida cirúrgica, né? Então, quanto mais cedo essa criança for mamar, melhor. Por quê? Porque isso ajuda a mãe a se prevenir. Há uma contração. Quando a criança suga o peito, o útero contrai para liberar alguns hormônios. Isso previne que a mulher tenha hemorragias. Isso ajuda a criança a não ter icterícia, não precisar tomar aquele banho de luz lá nos dias de ir embora para casa, né? E normalmente 40 minutos até 2 horas no máximo, essa criança, depois que nasceu, essa criança já é capaz de estar sugando. Mas mesmo que ela seja incapaz de sugar, só o contato com a pele da mãe, ouvir a voz da mãe, ficar quietinha ali apoiadinha, já por si só já traz seus benefícios. Frequência das mamadas é outra coisa que as mães falam, ele quer mamar toda hora, ele fica 3 ou 4 horas. É por isso que se fala em aleitamento materno exclusivo livre demanda. O que quer dizer livre demanda? Quer dizer a vontade do freguês, quer dizer a criança que determina. Às vezes ele mama, depois de 2 horas ele quer mamar de novo, aí ele dorme, ele passa 4 horas, aí ele quer mamar, daí ele quer mamar de novo, aí ele acabou de mamar, ele arrota e ele quer mamar de novo. A criança mama entre 8 e 12 vezes por dia. Isso que significa livre demanda. É ela que vai estabelecer os horários. Outra coisa muito importante é que a criança deve
esvaziar completamente a mama antes de passar para outra. Às vezes a criança está chupando uma mama com uma certa dificuldade, que já está esvaziando, a outra está vazando, a mãe quer trocar. O leite materno, diferentemente do leite de vaca, que o úbrio da vaca é como se fosse um funil, o leite materno ele vem em camadas. A primeira camada é o colostro, é onde tem os anticorpos. A segunda camada seria como se fosse o carboidrato, seria o arroz, a batata. A terceira camada viriam as proteínas, que seriam como se fosse a carne, o bife. E a última camada é a gordura. A última camada do leite, a camada que está mais no alto da mama, é que vai dar a saciedade da criança. Se a criança só mama o leite que está na frente, daqui a pouco quer mamar de novo, daqui a pouco quer mamar de novo, é como se você comesse só macarrão, macarrão, macarrão. O uso de chupeta deve ser desaconselhado, porque ele interfere na frequência das mamadas. Muitas vezes a criança quer mamar só para ter a sucção, para ficar chupando. E a pega da chupeta é com o lábio, enquanto que a pega do bico do peito da mãe é a língua contra o céu da boca. Outra coisa que é muito falado é a alimentação da mãe. O que eu posso comer, o que eu não posso comer, o que faz mal, o que passa no leite, o que não passa no leite. Pode comer de tudo, não há nenhum alimento que seja desaconselhado. Não pode comer carne de porco, não pode comer verdura podre. Pode comer sim, deve-se comer pouco, deve-se evitar essas dietas para perder peso, tá certo? Deve consumir cereais, pães, frutas, legumes, verduras, derivados de leite. Deve-se tomar cuidado com substâncias que sejam potencialmente tóxicas, como cafeinados, excessos de café e tal. Não há necessidade de evitar alimento nenhum, pode-se comer de tudo. A única restrição, em casos de família, que há muita alergia à proteína do leite de vaca, a gente pede para as mães tomarem cuidado na ingestão de leite, mesmo no final da gravidez. Já no final da gravidez, não é bom que a gestante tome muito leite de vaca e no começo, aquela história das canjicas, que aumenta o leite, precisa tomar cuidado com isso, não é que não pode. Nas famílias em que há história de algum problema com leite de vaca, de alergia à proteína, é melhor que essa mulher restrinja um pouco a ingestão de leite. Esse desmame deve ocorrer naturalmente. Raramente uma criança deixaria sozinho antes de 1 ano a mamar no peito, a menos quando se começa a dar mamadeira, Quando houver a necessidade, porque a mãe vai sair de casa, porque a mãe tem que voltar para o trabalho, a criança não tem 6 meses ainda, não pode comer papinha e a mãe tem que voltar ao serviço, se for oferecer um outro leite, uma fórmula, ela deveria ser oferecida na xícara ou de colherada. O ideal é usar essas xícaras de louça que a gente toma cafezinho, são suficientes para a criança tomar, que ela não conheceria outro bico e ela não faria então a confusão de bico. Puxa, mas e quem tem doença? Quem tem verme? Quem tem anemia? Pode amamentar normalmente. No caso de doenças muito graves, como a tuberculose, tá? A mãe que já está tratando da tuberculose não teria problema. Só essas mulheres que têm tuberculose nas primeiras 3 ou 4 semanas do tratamento, aí não poderiam amamentar. Uma proteção no rosto, quem está gripado, quem está com tosse, se as mulheres tiverem alguma diarreia, alguma alteração intestinal por causa de medicamento, lavar bem a mão, condições básicas de higiene. As doenças infecciosas, uma pneumonia, uma doença parasitária, o verme, elas não contraindicam a amamentação, os cuidados com as higienes, né? A higiene básica, né? Nas doenças virais, no caso dessa pandemia que nós estamos vivendo agora, se a mulher estiver contaminada, não contraindica a amamentação, não passa o coronavírus pelo leite materno, ele não desce, mas a mãe tem que estar protegida com máscara para não tossir na cara da criança. HIV a AIDS é a única doença que passa realmente pelo leite materno. As gestantes com HIV, elas já vão para a maternidade levando o AZT, que é o medicamento que a criança vai tomar e
essa mulher, infelizmente, não pode amamentar e é por isso que se desaconselha que se troque. Antigamente, como eu disse no começo, tinha a tal das amas de leite, as escravas que davam de mamar. Poxa, mas eu estou doente, a minha prima está amamentando, não pode. Até podia antigamente, agora com a história do HIV, a gente diz que não deve. Os medicamentos que a gestante esteja tomando, quase nenhum medicamento de tarja vermelha passa no leite materno. Os de tarja preta tem que conversar com o médico que prescreveu. Normalmente a gente desaconselha a amamentação quem está tomando aqueles medicamentos de tarja preta. Os de tarja vermelha, quase todos podem tomar sim, sem nenhum transtorno para a criança, mas também não custa falar com o seu médico, o seu obstetra ou o seu pediatra.